Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esse evento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ferdinanda. Eu sou bibliotecária escolar do município de Vila Velha e hoje eu estou aqui representando a ABS, que é a Associação de Bibliotecários do Espírito Santo. Eu vou estar fazendo uma breve audiodescrição. Eu sou morena, clara, eu tenho os cabelos longos, compridos, lisos. Eu estou usando uma blusa no tom azul marinho, um fone de ouvido branco, eu uso brincos, estou com batom rosa. Atrás de mim, nós temos uma parede branca, sem nenhum detalhe, sem nenhum objeto, tá? E, a princípio, a palestra de hoje, ela foi idealizada para acontecer na segunda semana do mês de março, em comemoração ao Dia do Bibliotecário. Mas, diante de alguns contratempos por conta das medidas de segurança em relação à Covid-19, ela foi adiada para a data de hoje. Mesmo assim, eu gostaria de parabenizar todos os bibliotecários aqui presentes e também agradecer a presença de todos os demais participantes que vieram prestigiar esse evento. Gostaria também de agradecer desde já, em nome da ABS, a parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha e também o apoio do Departamento de Biblioteconomia da UFES, o apoio da FEBAB, que é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições, e também o apoio do Conselho Regional de Biblioteconomia da Sexta Região, que tornaram possível esse evento. Mas antes de dar início, à palestra de hoje, eu gostaria também de estar convidando a subsecretária de Educação de Vila Velha, a Josilene Gardioli, para dar as boas-vindas. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É com muito prazer, com muita alegria que a gente recebe vocês hoje aqui numa tarde formativa. Antes de iniciar a minha fala, vou fazer minha autodescrição. Eu sou Parda, sou professora, sou pedagoga, pesquisadora, estou subsecretária no momento, tenho os cabelos enrolados, no momento liso, blusa preta, brinco dourado, anel e relógio dourado. Eu estou numa sala sozinha, paredes de fundo branco, e nesse momento estou falando para pedagogos e bibliotecários da nossa rede, uma rede como poucos municípios têm. Nós temos uma rede de bibliotecas, e em comemoração não só ao dia, que já passou, mas o mês do bibliotecário, a gente está fazendo uma tarde, uma jornada formativa. Eu gostaria de saudar a todas as instituições que estão participando dessa organização, em especial a ABS, aí representada pela Ferdinanda, e gostaria também de cumprimentar a professora Mary, que estará aqui conosco. Agradeço a disponibilidade de todos, o interesse de estarem aqui hoje participando desse momento, um momento muito importante para a nossa formação. Nós vamos ter muitos momentos como esse no decorrer do ano, e o momento formativo, no meio desse contexto que a gente está vivendo, é muito importante, As nossas práticas vão mudar, já estão mudando, mais rápido do que a gente previa, tudo isso causado aí pela pandemia. A pandemia mudou o modo de vida, o modo de relacionar, de ver a vida, de muitas pessoas, e talvez esse seja o pior momento que a gente esteja vivendo aí da pandemia. Por isso peço que todos se cuidem também, que estejam atentos a essa propagação desse vírus. Não está sendo fácil para ninguém. Eu acho que todos, cada um dentro da sua particularidade, aí, da sua vivência, já passou por algum momento muito ruim nessa pandemia, e alguns ainda estão passando, pela perda aí de entes queridos. A cada dia chegam, novas notícias, e notícias tristes da nossa rede mesmo, de professores, pedagogos, que estão ficando doentes, e a gente tem aí que cuidar realmente do direito à vida, é um direito fundamental.
Com isso, a gente também tem um outro direito, que é o direito à educação, que é um outro direito fundamental que nós, profissionais da educação, precisamos estar atentos, né? A gente não podemos deixar que a pandemia também traga mais prejuízo, não só de vida, mas também de aprendizado aí pelas nossas crianças. Algumas pesquisas científicas estão mostrando que esse atraso da aprendizagem que a gente está vivendo, porque a gente já está vindo de um atraso, né? A gente já está vindo de um déficit de aprendizagem. E agora, com a pandemia, isso, né, aumentou, né, criou uma certa expandiu de certa forma e que a gente ainda não consegue quantificar, né, a questão desse déficit de aprendizagem, mas algumas pesquisas estão dizendo que vão ser 4, 5 anos para tentar recuperar o ano passado, mais o início desse ano, vamos botar aí até julho, né, uma expectativa, enfim, uma previsão, mas que a gente vai precisar realmente de se reinventar para não deixar, né, que as nossas crianças fiquem sem o acesso, sem uma educação de qualidade, né, a nossa secretaria, né, nesse governo, nós temos aí 3 meses, né, de gestão, eu um pouco menos, cheguei depois, né, 2 meses, então a gente tem visto aí e tem pensado o tempo inteiro na melhor forma de chegar a todos, né, de fazer com que a aprendizagem chegue a todos, independente se as escolas estão fechadas ou não. E a gente esbarra em muitos problemas, né? Seja ligado à tecnologia, seja ligado a recursos mesmos individuais de acesso, seja de formação dos nossos professores, né, que não conseguem pensar em outras estratégias que não aquelas do ensino tradicional. Então, assim, existem uma série de situações que nós vamos ter que aprender a lidar, né, no decorrer do tempo, né, existem coisas a curto prazo, a médio e a longo prazo que a gente vai precisar de pensar. Mas hoje esse evento, ele trata principalmente dessa relação, né, a importância da biblioteca, né, o porquê que a gente chamou os pedagogos para participarem, né, porque certamente o pedagogo, ele fortalece junto com o bibliotecário dentro da escola, o projeto pedagógico das escolas, né, além de valorizar ali a leitura, a proporcionar condições, né, para que o próprio educador faça uso coletivo do texto escrito, o bibliotecário, ele está ali também para desenvolver, junto com os professores, né, o hábito de leitura, né, o prazer de ler, o domínio crítico da linguagem, né, entre os alunos. Mas a gente tem visto aí algumas pesquisas, até mesmo internacionais, falo assim de um dado de 2016, né, que é o último dado que saiu aí do PISA, né, que era uma avaliação, e outros, que no Brasil a gente tem 44,1%, mais ou menos, de pessoas que não conseguem identificar a ideia principal de um texto, ou relacionar com conhecimentos próprios, né, trazendo assim para dentro do contexto. Se esse quadro já existia em 2016, imaginem agora com a pandemia, né? É um dado muito alto, se a gente parar para pensar. São indicadores de analfabetismo funcional. E aí eu trago até uma experiência individual, eu acho que eu até cheguei a comentar com a Eliana Terra, que é a nossa coordenadora, que eu adquiri o hábito de leitura por meio de um bibliotecário. Enquanto a gente estava na sala de aula, a leitura era algo obrigatório, né? A gente encarava, né? A gente recebia isso dos nossos professores como se fosse algo obrigatório, né? E a leitura de deleite, né? Que as pessoas costumam falar, eu adquiri com o bibliotecário ao frequentar a biblioteca. E eu não vou esquecer isso jamais. Tanto que eu acho que eu passei a maior parte da minha vida, né, estudando, sempre procurando ler mais, mais, mais,
parte por esse gosto de ler, coisa que a gente não encontra muito hoje nos nossos alunos, né? Se a gente tem 44% de pessoas que não têm o hábito de leitura, né, que não conseguem fazer a distinção de um objetivo principal, da ideia principal de um texto, a gente está vendo aí que o nosso índice, né, a partir do momento que a gente não tem práticas pedagógicas ao interno da escola que incentivem a leitura, a gente acaba tendo um panorama até brasileiro mesmo, cultural, de que ler é estudar, né? Você está lendo porque você precisa estudar para passar, para ter nota, né? Enfim, é muito dura essa realidade, né? E eu acho que, assim, todas as nossas práticas, elas precisam ser pensadas a partir do ponto de vista de que a gente tem biblioteca, a gente tem rede de bibliotecas no nosso município, e a gente precisa fortalecer isso, né? Principalmente agora, nesse momento. O acesso, né, digamos, com acesso presencial às nossas bibliotecas, não é possível no momento, mas a gente tem visto movimentos de vocês mesmo, de ir lá, junto aí com a coordenadora, de publicar, de ter um acervo digital bacana, né, de incentivar a leitura dentro dessa plataforma, né, a gente está tentando, de alguma forma, chegar até as pessoas nesse momento de dificuldade, que não é uma dificuldade só nossa, né, é uma dificuldade mundial. Talvez no Brasil a gente tenha uma dificuldade um pouquinho maior por conta do retrocesso de uma inclusão digital, de uma formação, de uma política firme de formação de professores, enfim, por outros motivos também. Mas eu gostaria de deixar a importância dessas práticas de incentivo à leitura, né? Aquela competência que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai lendo e vai lendo o mundo, né? Como dizia o nosso Paulo Freire, fazer a leitura de mundo, né? Que é você ler a partir do momento que você cria esse domínio, né? Da leitura, do prazer de ler, você começa a ler o mundo de forma diferente. Então, eu gostaria de saudar a todos mais uma vez. Não deixem de participar, pedagogos, bibliotecários, de ações conjuntas dentro da escola, se fortaleçam nesse momento, para que práticas possam surgir, né? Eu costumo falar que não é a secretaria que tem que dar respostas o tempo inteiro para os problemas de cada escola. Eu acho que a gente tem que dar respostas junto com vocês, porque vocês conhecem melhor do que ninguém a realidade onde vocês estão inseridos, né? Vocês têm condições melhores de poder verificar o que a comunidade no momento está precisando, né? O que os alunos que vocês têm, quais são os déficits que eles têm, né? E dali, junto com a secretaria, de buscar apoio, né, nesse momento. Então, eu gostaria de desejar aí uma boa tarde de formação a todos, se cuidem, tá? E nós estamos aqui para o que der e vier. Obrigada a todos, e uma boa tarde de formação. Obrigada, Gislene. Então, dando continuidade à palestra de hoje, que tem como temática a integração nas habilidades e competências do bibliotecário escolar com a equipe pedagógica e professores, atividades com enfoque na biblioteca e na informação, que será proferida pela professora doutora Marta Leandro da Mata, representante que está, né, representando hoje o Departamento de Biblioteconomia da UFES. Ela é doutora em Ciências da Informação, mestre em Ciências da Informação e bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com um período de doutorado sanduíche na Universidade Carlos III de Madrid. Possui pós-doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Estadual de Londrina. É professora adjunta do Departamento de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação da UF, e é responsável pela coluna Entre Conexão e Processos Informacionais no site Infomes. E antes de passar a palavra para a professora Marta, eu gostaria de lembrar que durante a palestra será disponibilizado o link aqui no chat para que os funcionários da Prefeitura de Vila Velha possam estar preenchendo a lista de presença. Então, nesse momento, eu passo a palavra à professora Marta.
Olá, gente. Boa tarde a todos que estão aqui na organização. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje para falar um pouquinho sobre a biblioteca escolar, sobre o bibliotecário e sobre essas atividades integradas junto aos professores e demais membros da escola. Eu vou fazer uma breve descrição, então, de mim. Sou morena, tenho os olhos pretos, tenho o cabelo longo, liso, estou com um brinco da cor prateada, grande. Atrás de mim tem uma parede bege com 2 estantes de livros e com um chapéu e alguns vasozinhos, né? Então, essa é a autodescrição. Bom, gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse papel do bibliotecário. Eu achei a fala, né, da Jocilene extremamente importante, né? Então, ela já fez um adentro daquilo que nós vamos dialogar hoje, e desse papel, dessa integração do bibliotecário com o professor. E daí aqui, hoje, eu vou falar um pouquinho mais ainda das atividades, além do auxílio no processo de leitura, né, da leitura pelo prazer, da leitura escolar. Mas a gente vai ampliar ainda um pouquinho desse papel do bibliotecário, com base em alguns documentos, em algumas pesquisas realizadas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desse papel pedagógico dele na escola também. Eu gostaria que fosse disponibilizado a apresentação, por favor. Isso. Então, gente, também queria agradecer aqui, né, vendo a apresentação, quero agradecer o convite, né, feito pela Associação de Bibliotecários do Espírito Santo, né, e pela Prefeitura de Vila Velha também, e pelo apoio do Departamento de Biblioteconomia da UFES, apoio da FEBAB e do CRB6. Então, vou começar aqui falando um pouquinho para vocês. Iniciando essa fala, eu vou começar falando sobre a biblioteca escolar, né? Então, a biblioteca escolar, o que eu trouxe aqui é a partir do manifesto da biblioteca escolar, que foi realizado pela Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, a IFLA, né, que é um órgão super importante, uma instituição muito importante dentro da área de biblioteconomia e ciência da informação, e também pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a Unesco. Esse manifesto ele foi feito no ano de 1999, e a gente vai trazer ele aqui em alguns momentos, pela importância que esse documento representa a nível mundial. Então, ele vai mencionar que a biblioteca escolar, ela propicia informação e ideias fundamentais para o seu funcionamento bem-sucedido na atual sociedade. Sociedade é essa que tem toda uma complexidade, né, na qual vivemos hoje. Sociedade é essa que tem um uso muito evoluído das tecnologias de informação e comunicação, propiciando interatividade, entre tantas outras coisas, né? Ou seja, uma sociedade baseada na informação e no conhecimento. Bom, aqui também diz que ela habilita os estudantes para aprendizagem ao longo da vida, que são alguns preceitos de diversos documentos educacionais, né, como o relatório Delors vai falar também do aprender a aprender. Então, a biblioteca também possibilita a imaginação, auxiliando e preparando os indivíduos, né, a viver como cidadãos responsáveis. Então, aqui é um conceito, né, que eu trago, e um dos objetivos da biblioteca, né, dentre vários objetivos da biblioteca, esse daqui que eu vou falar primeiramente é um dos mais importantes, e isso tem essa correlação direta entre o bibliotecário, os docentes e os membros da escola de forma geral, né. O primeiro é apoiar e intensificar a consecução dos objetivos educacionais definidos na missão e no currículo da escola. É uma temática que, durante toda a minha apresentação, eu vou voltar e vou falar sobre esses aspectos, porque a escola, ela faz parte desse ambiente, e fazendo parte desse ambiente, ela auxilia no processo de ensino-aprendizado, e ela também segue os preceitos, né, da escola, a sua missão, os seus objetivos e o currículo.
Outro objetivo é desenvolver e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura e da aprendizagem, que são temáticas aqui mencionadas pela própria Jocilene, né, e temáticas muito trabalhadas também, ou que se tenta trabalhar no dia a dia da biblioteca, das escolas, né? E uma questão muito importante para o contexto no qual vivendo, né, é o uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida. E aqui, gente, não é só dos recursos da biblioteca, dos recursos, serviços e produtos existentes na biblioteca. Mas, além desses produtos, existem um universo informacional. Então, atualmente, nós temos que trabalhar com os alunos, visando que eles aprendam a utilizar as diversas fontes de informação em seus vários ambientes, né? Sejam eles presenciais, sejam eles impressos, né, esses ambientes presenciais, ou materiais impressos, ou sejam eles disponíveis por meio de outras mídias. E há diversas mídias hoje em dia. O terceiro objetivo, ele visa oferecer, né, diz que a biblioteca escolar, ela visa oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e ao uso da informação, de modo que propicie o conhecimento, a compreensão, a imaginação e o entretenimento. Afinal de contas, temos diversos tipos de materiais existentes ali na biblioteca, né? Então, tanto para o entretenimento quanto para o seu uso, para aquisição de novos conhecimentos também. Quarto objetivo é apoiar todos os estudantes na aprendizagem e na prática de habilidades para avaliar e usar a informação em suas variadas formas, suportes e meio, incluindo a sensibilidade para utilizar adequadamente as formas de comunicação com a comunidade onde estão inseridos. Então, gente, nesse objetivo, de forma quase direta, nós vamos preceitos aqui do que nós chamamos de competência em informação, que é auxiliar os estudantes, né, a desenvolver habilidades para avaliar essa informação. E o como é importante avaliar a informação e suas fontes, pensando no contexto na qual nós vivenciamos hoje em dia. Um contexto na qual há uma grande quantidade de fake news sendo divulgada, que propicia a desinformação na sociedade, né, de uma forma geral, eu digo isso. Então, é necessário saber avaliar as informações, saber avaliar suas fontes, saber de onde vem aquela informação. E isso, sim, são habilidades também trabalhadas dentro das bibliotecas escolares. Eu diria, na verdade, gente, que é fundamental que essas habilidades comecem a ser trabalhadas desde do ensino fundamental, né? Porque elas são necessárias para a gente viver atualmente nos dias de hoje, né? O avaliar a informação diz respeito, inclusive, ao uso responsável que fazemos dessa informação que temos perante a sociedade, né? O desserviço, às vezes, que fazemos ao disseminar uma fake news também. Então, isso quer dizer o quê? Da nossa responsabilidade perante a sociedade, perante ao uso e a disseminação que fazemos de determinadas informações. Obviamente, gente, nós trabalhamos com a informação e com suas fontes dentro da biblioteca de acordo com o nível de escolaridade dos alunos, né? Porque é o universo que a gente vai adentrando, né? E mostrando esse universo para os alunos. E, nesse sentido, né, está incluso esse diálogo direto com os docentes também. Outro objetivo é prover o acesso em nível local, regional, nacional e global, aos recursos existentes e às oportunidades que expõem os aprendizes a diversas ideias, experiências e opiniões. Então, aqui a gente fala desse acesso, né, porque as pessoas, os alunos devem ter acesso a esses recursos, como vem sendo desenvolvido, né, várias formas de possibilitar o acesso aos recursos informacionais pelos estudantes, né, pelos meios tecnológicos, já que nesse momento de pandemia,
né, não se pode abrir as bibliotecas. Então, aqui eu diria, enfatizo novamente, né, que é extremamente importante a disponibilização dos recursos, mas ainda mais importante é como trabalhar, ensinar esses alunos a utilizarem esses recursos que têm, porque aí sim vai propiciar experiências, aquisição de novos conhecimentos, entre outras coisas, né? Outro objetivo é organizar atividades que incentivem a tomada de consciência cultural e social, bem como de sensibilidade. Que daí eu vou citar mais para frente um exemplo de que o pessoal de uma atividade desenvolvida pela própria rede, né, de bibliotecas daí de Vila Velha. Outra e extremamente importante é trabalhar em conjunto com estudantes, professores, administradores e pais para o alcance final da missão e dos objetivos da escola. Então, a gente volta nessa questão, porque esse é um dos objetivos também primordiais da biblioteca, né? Tem que estar em consonância esses trabalhos, para que assim a gente atinja de uma forma, né, geral, essa missão e esse objetivo. Proclamar o conceito de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são pontos fundamentais à formação da cidadania responsável e ao exercício da democracia. E, de fato, esses são pontos extremamente importantes, né? Com algumas outras habilidades que vão sendo trabalhadas nesse decorrer. E o último objetivo é promover leitura, recursos e serviços da biblioteca escolar junto à comunidade escolar e ao seu derredor também. Daí eu acho muito importante a gente mencionar o que? Aqui eu trouxe uma apresentação geral da biblioteca e dos seus objetivos, né? E lembrando que ela é parte integrante, então, desse processo de ensino-aprendizagem, né? E que ela tem que estar em consonância com a missão e com os objetivos da escola. E tem que haver uma parceria entre bibliotecários, os professores e a equipe, né, da escola. Isso é extremamente importante. E um ponto aqui que eu coloco positivo, apesar de algumas problemáticas na execução disso, né, é a Lei 12.244, de 2010, porque essa lei, ela vai falar sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino públicas e privadas do país. Então, quando essa lei, né, ela passou a existir em 2010, havia-se um período de execução dessa lei, que seria de 10 anos. Então, de 2010 a 2020, né, todas as escolas deveriam ter bibliotecas escolares no país. Mas o que nós vemos foi que, né, ampliou o número de bibliotecas, entretanto, essa lei ainda não foi totalmente, né, efetivada, né? Assim, ela foi implementada, mas de certa forma não conseguiu alcançar, né, todas as suas metas. E isso quer dizer o quê, gente? Que existem, então, outros documentos na qual há uma ampliação da execução dessa lei até 2024, para que finalmente tenha projetos de leis correlacionados a isso, ampliando o próprio conceito que se tem de biblioteca escolar a partir dessa lei. E também uma questão aqui muito importante é que ela diz que será obrigatório um acervo de livros na biblioteca, de no mínimo um título para cada aluno matriculado. E uma outra questão que é relacionado ao sistema de ensino, né, que ele fica responsável, então, pela ampliação do acervo dessas bibliotecas e orientação, então, quanto à salvaguarda desse acervo também, né? Então, quando a gente fala de algumas questões de proteção desse material também. A lei também vai falar, gente, ela fala sobre, né, deve ser respeitada a profissão do bibliotecário, né, com base em algumas leis aqui específicas, né, e mencionadas aqui na própria lei 12.244. Por quê? Porque o bibliotecário, ele é o profissional adequado, né, para ocupar essas bibliotecas. Por quê? Pela própria formação que ele tem durante os períodos de graduação, né? Pelas habilidades que ele desenvolve. Eu coloco aqui, gente, não só as habilidades correlacionadas à organização,
da informação e dos materiais existentes na biblioteca, porque quando se fala de biblioteca escolar, a gente lembra das outras atividades culturais e educacionais que podem ser desenvolvidas nesse ambiente, que, na verdade, essas atividades são fundamentais dentro da biblioteca. Então, aqui nós temos uma lei que é um aspecto positivo, né, para a educação de uma forma geral, né, e que tem essa prorrogação aí de prazo para a implementação. E aqui, gente, eu vou trazer para vocês, existem as diretrizes da IFLA, né, a instituição que eu já mencionei para vocês, as diretrizes da IFLA para a biblioteca escolar, um documento que foi publicado no ano de 2016, e que aqui eu recomendo a leitura não somente desse documento, dessas diretrizes da IFLA para a biblioteca escolar, como também desse manifesto da biblioteca escolar feito pela UIFLA e pela Unesco, porque eles vão apontar algumas questões fundamentais em relação à biblioteca escolar. Então, minha palestra, na verdade, ela é baseada nesses dois documentos, né? E ela vai dizer aqui especificamente do papel da biblioteca na escola, né? Então, ela diz que funciona como um centro de ensino e aprendizagem. E visa-se que essa biblioteca, né, ela forneça, ela crie, desenvolva, implemente programas, atividades e ou ações educativas que sejam integradas aos conteúdos curriculares da escola, né, e também seja integrada a esses objetivos e a missão da escola. Então, eu também vou trabalhar lá para o final da apresentação um pouquinho desses programas ou dessas atividades. Bom, aqui eu destaco, né, alguns papéis da biblioteca. Um deles é desenvolver capacidades e atitudes baseadas em recursos relacionadas com a pesquisa, acesso, avaliação de recursos numa variedade de formatos, incluindo pessoas e artefatos culturais como fontes. Então, quando a gente fala de recursos informacionais, existem uma grande variedade de recursos, né? E esses recursos, efetivamente, auxiliam, inclusive, na pesquisa escolar realizada pelos alunos, né? Então, esse é o momento que existe uma parceria, ou pode vir a existir uma parceria, né, muito grande, bem estabelecida entre professor e bibliotecário, né, na disponibilização, e também o bibliotecário ensinando a utilizar esses recursos, né, e também as outras atividades de viés culturais, pensando, né, em outros ambientes também, e pensando que pessoas, elas são fontes de informação informais, e que também são muito utilizadas, né, e são uma das principais, na verdade, utilizadas, como uma delas, o professor é uma fonte de informação informal, o bibliotecário é uma fonte de informação informal também, e na qual os alunos recorrem constantemente, né, para tirarem dúvidas, para compreender melhor trabalhos a serem desenvolvidos, por exemplo, né? Bom, inclui-se também aqui o uso das ferramentas tecnológicas para procurar, acessar e avaliar essas fontes. Então, é necessário, né, que também se trabalhe com alguns processos de busca da informação em seus diversos ambientes. Então, aqui eu vou mencionar que a biblioteca escolar, ela tem uma enciclopédia impressa, ou várias enciclopédias impressas, né, ela costuma ter? Sim. E super importante trabalhar com essas enciclopédias junto aos alunos. Entretanto, agora também tem disponível algumas enciclopédias online, né, dicionários online, portais de educação online, enfim, há uma variedade muito grande. Então, orientar na busca por essas fontes de informação direcionadas para o ensino fundamental, para o EJA também. Desenvolvimento das literácias da leitura e da literácia digital, e aqui eu vou usar outra terminologia, né, da competência em leitura, a competência digital, a competência em informação, a competência midiática, porque nós trabalhamos com diversas competências, né, então é importante lembrar desse aspecto também. E por que é necessário trabalhar com essas várias competências? Porque a sociedade, o mundo na qual estamos hoje, possibilita essa variedade de fontes e de ambientes de informação.
sendo a biblioteca um desses ambientes na qual ela pode estruturar e auxiliar os alunos e os professores nesse processo de ensino, de aprendizagem, de uso dessas informações para a escola, para desenvolver seus trabalhos, mas também para a vida, né? Então, a gente pode ampliar essa questão. Um outro papel é desenvolver capacidades e atitudes de pensamento crítico, centradas no envolvimento com dados e informação, através de processos de pesquisa e investigação. Então, como a área da educação sempre trabalhou, né, sobre o processo mesmo de pesquisa e de investigação, desenvolvimento do trabalho escolar, da pesquisa escolar pelo aluno, né, é uma das formas do aluno desenvolver também esse pensamento crítico através da busca, do uso, da avaliação da informação e do efetivo, na verdade, uso dessa informação e da apropriação de conhecimento, da transformação dessa informação em novos conhecimentos. Então, isso aqui também se inclui no papel da biblioteca. Outra é desenvolver capacidades e atitudes baseadas em pesquisa, investigação e a produção de conhecimento, dirigidos à criação, construção e uso partilhado de produtos que demonstrem profundo saber e compreensão. Então, aqui também é um aspecto bem importante. E sim, gente, a biblioteca faz parte de todo esse processo, né? Ela pode auxiliar muito no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. E também outras capacidades e atitudes relacionadas aqui à leitura, o prazer da leitura, a leitura para aprender através de múltiplas formas, porque o aluno tem várias formas de aprender hoje em dia, né? E várias plataformas que ele vem utilizando, né? Que utilizam até melhor que a gente, se duvidar, né? Ou com certeza. Né? Outras habilidades e atitudes relacionadas à transformação, a comunicação e a disseminação de texto em múltiplas formas e modos, né? Então, tudo isso deve possibilitar o desenvolvimento de significado e compreensão para o aluno. Então, a gente aponta mais algumas relacionadas às capacidades e atitudes pessoais e interpessoais, que é relacionada à participação social e cultural em processos de investigação baseada em recursos, né, que são em várias fontes de informação e vários recursos disponíveis. A gente está aí com Classroom, por exemplo, né, que vocês vêm utilizando também, e que é o que é possibilitado nesse momento de pandemia, ou vários outros tipos de plataforma ainda de aprendizagem, e vários outros recursos, né, a gente tem bastante coisa. E a pandemia, ela, querendo ou não, ela trouxe essa questão tecnológica e essas outras plataformas de aprendizagem, né, para a gente vir a trabalhar. Bom, aprender também sobre si mesmo e os outros enquanto pesquisadores, utilizadores da informação, criadores de conhecimento e cidadãos responsáveis, né? E desenvolver atitudes relacionadas com a gestão da própria aprendizagem, de modo que o aluno ele se prepare para se planejar para os seus estudos, para o desenvolvimento de pesquisa escolar, para as suas atividades, né, de forma geral, escolares. Bom, gente, então, eu coloquei esses papéis aqui, papel da biblioteca escolar, porque eles são bem importantes, né, também, assim, eu considero bastante importante para a gente mencionar aqui. E, depois de falar, então, da biblioteca, né, falar dos objetivos dela e do papel dela, a gente vai falar, então, um pouquinho agora sobre o bibliotecário escolar. E agora eu me baseio, então, no documento da IFLA também, e ele vai dizer que o bibliotecário escolar, ele desempenha um papel de liderança no desenvolvimento de capacidades e atitudes relacionadas à biblioteca e às fontes e recursos de informação. Ele vai agir também como um facilitador, através do ensino individual, ou seja, quando um aluno apenas procura ele, ou quando no ensino, ou também quando grupos, né? Quando há grupos de trabalhos na qual podem ser trabalhadas algumas questões, alguns projetos. E também colaborativo, quando está correlacionado aos conteúdos curriculares e aos resultados que se visa alcançar a partir desses conteúdos curriculares.
Daí, gente, o bibliotecário, né, ao longo desses anos, né, e ao longo dos materiais, né, que a gente vem utilizando, das pesquisas realizadas, né, e mesmo dos estudos de caso, né, que bibliotecários expõem através de eventos, através de artigos, de trabalhos, né, então, ele é denominado bibliotecário escolar, agente educacional, bibliotecário educador e ou instrutor. Por que instrutor? Porque o bibliotecário, gente, ele tem um papel também pedagógico, porque ele vai, ao trabalhar com fontes de informação, com recursos informacionais, ele vai auxiliar ou ensinar os seus estudantes a trabalharem com essas informações. Então, esse papel dele de educador, ele se refere à biblioteca, ao mundo da biblioteca, aos seus recursos, produtos e serviços informacionais e às fontes de informação de forma geral, né? Porque é isso que cabe a ele, né? Então, eles são considerados protagonistas no desenvolvimento desses programas educacionais relacionados ao uso da biblioteca, relacionados aos recursos e fontes. Então, aqui vou dar um exemplo, né? Desde quando o aluno chega ali na escola, quando ele entra, enfim, acabou de chegar na escola, muitas vezes não tem conhecimento da biblioteca. Então, uma das atividades que podem ser feitas, que podem fazer partes desse programa, é levar o aluno à biblioteca, é fazer uma visita guiada, é mostrar que cada material tem ali sua casinha, né, que ele está organizado de determinada forma na biblioteca. Então, esse é um exemplo de alguma dessas ações que eu estou querendo dizer, né? Esse é um início. Isso pode se estender, dependendo, a vários níveis, né, de escolaridade dos alunos, né, ao acesso que eles têm à biblioteca, ao que eles conhecem da biblioteca. Mas essa daqui, né, a visita guiada, é uma questão básica e bem interessante. A gente fala bastante de biblioteca, né, obviamente, aqui na área, e, às vezes, as pessoas, elas têm um desconhecimento do que a biblioteca tem como serviço, como recurso, né? E existem diversos recursos. Quando eu digo dessas ações, dessas atividades organizadas pela biblioteca, eu estou querendo dizer que são serviços que ela oferece. Quando eu falo sobre a hora do conto, são atividades, ou seja, serviços oferecidos pela biblioteca. E que tudo isso pode ser o quê? Organizado, né, no início do ano e ser implementado no decorrer do ano. E pode ser pensado de uma forma que tenha essa integração, de fato, com o currículo dos alunos. E por isso é importante, e enfatizo novamente, essa parceria entre bibliotecários e professores. Aqui, gente, eu peguei um documento que é voltado para o ensino superior. Entretanto, é um documento tão interessante que eu fiz uma adaptação desse documento para a biblioteca escolar. Então, eu vou falar aqui um pouquinho das funções e dos papéis e os pontos fortes do bibliotecário no ensino. Então, olha só, aqui tem o papel da advocacy, que, na verdade, ele não tem uma tradução literal, né? Mas, em linhas gerais, significa defender, promover e trabalhar por uma causa. E a FEBAB, que vai estar com vocês daqui a pouco, né? A Adriana vai ter uma fala junto com vocês, ela vai falar um pouquinho, quer dizer, ela vai falar, eu não sei, mas eu quero dizer que ela vem promovendo a advocacy. O que seria isso no ambiente da biblioteca escolar, gente? Isso seria o bibliotecário promover a biblioteca escolar, ele disseminar o que são seus produtos, recursos e serviços informacionais, tanto para o diretor, para o coordenador pedagógico, para os professores, né, trabalhar ali com os auxiliares de biblioteca, com a equipe da escola, né, esse trabalho integrado. Então, seria realizar a comunicação entre a biblioteca e a administração da instituição, contextualizar as ações que ele já desenvolve ali, ou que ele vai vir a desenvolver, né, projetos ou programas, sejam eles variados tipos, desde o varal literário, a hora do conto, entre tantos outros, ou alguns programas, no que eu falo, programas educacionais relacionados à biblioteca e ao universo informacionais, e que eu venho denominando de
Eu venho não, né? A literatura vem denominando de competência em informação. Uma outra coisa que ele promove com a advocacy é externalizar os benefícios desses programas, dessas ações desenvolvidas pela biblioteca, né, para a aprendizagem dos estudantes, e o quanto isso pode colaborar. E daí, aqui, gente, eu implementaria algo que eu não vou entrar especificamente hoje nessa discussão, mas é o quê? Algumas atividades avaliativas para tentar compreender o impacto que a biblioteca ou essas atividades têm, né, no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes também, sendo a informação, né, e os recursos, fontes extremamente necessários para lidar e viver dentro dessa sociedade. Então, e divulgar os impactos, né, para a instituição e para a educação da biblioteca e de seus projetos, ou seja, dos seus serviços, né, sendo eles essas atividades. Outro papel é como coordenador, então ele vai ser o profissional que lidera e desenvolve essas ações propiciadas pela biblioteca, né, sejam elas projetos, programas relacionados à biblioteca e às fontes, sejam outros diversos projetos como Roda de Leitura, Hora do Conto, ele vai coordenar para que essa ação aconteça dentro da biblioteca da escola. Então ele vai exercer esse papel de coordenador. E para isso, ele também precisa ter algumas atividades como a organização, né, dessas atividades, como a comunicação, né, de repente entre convidados, entre a gestão da escola, entre os professores, e a própria gestão dos projetos e de recursos humanos que podem vir auxiliá-lo para que seja, de fato, efetivada essas ações. E, principalmente, gente, uma delas muito importante é a diplomacia, né? Eu também diria, acrescentaria aqui o que é a própria empatia, né, ao lidar com o outro. Então, a gente tem que pensar nesses aspectos também. Outra questão, gente, é o design instrucional. O design instrucional, que é um dos papéis também relacionados ao bibliotecário educador, ele vai criar experiências educacionais por meio da criação de materiais didáticos, de objetos de aprendizagem, de ferramentas de avaliação para ambientes híbridos, e ele também tem que saber a melhor forma, pedagogicamente dizendo, ou usando práticas pedagógicas para realizar essas ações. E para isso é importante ele se voltar para esse trabalho conjunto com os professores e outros profissionais. Quando eu falo do design instrucional, né, o termo aqui, eu quero dizer que já estão acontecendo essas atividades, né, essa reformulação que teve a partir do próprio contexto da pandemia. Então, aqui eu trouxe o exemplo, né, da EME, da Vila Velha, da Escola Taon, da Prefeitura de Vila Velha. Então, aqui nós temos, né, um espaço relacionado aqui à biblioteca, e já vem sendo criado diversos tipos de materiais relacionados, então, à biblioteca, para que o aluno possa ter acesso a esses materiais também. Então, aqui eu abri, olha só, tem o universo da leitura, que clicando nele vai ter o próprio termo ali, clique da biblioteca, Conheça o Espírito Santo, o escritor de destaque, Hora da História, Vamos Comemorar, Varal Literário. Então, estão disponíveis, se vocês clicarem neles, vai estar disponível diversas atividades aqui correlacionadas a essa temática. Né? E daí ele vai direcionar para materiais também, inclusive, né? Vídeos, ou materiais em PDFs, ou livros, entre outras questões, que tem aqui bastante coisa. E a outra que nós encontramos, né, esse daqui é um exemplo, na verdade, né, do Varal Literário, daí vocês podem ver, gente, que está aqui, né, ó, esse material, ele foi elaborado pela Ariane e pela Eliana, né, da Biblioteca CEMED, e se você clicar aqui, né, ele vai te possibilitar ir para, então, esse Varal Literário aqui em específico, tá bom? Então, explorem, gente, aproveitem, explorem bastante esse material também propiciado, e que esse papel do bibliotecário está sendo desenvolvido, né, como design, né, então ele anda planejando esses produtos e desenvolvendo. Um outro momento, nós temos aqui, ó, Conectados com a Informação, que vai trazer dicas de estudo, fato ou fake, quiz e games também para os alunos desenvolverem. Então, aqui eu trago também um exemplo, acredito que foi desenvolvido pela Ariane, esse material,
ou teve a colaboração de outros, mas enfim. Então, ele vai também, de uma forma muito didática, tentar compreender, né? Tipo, fake news, como reconhecer. Então, também há materiais sobre isso. Aqui, gente, achei magnífico, não vou negar. Foi esse Kiss e Games, né? Eu acho super interessante, os alunos adoram, porque é muito lúdico para trabalhar com eles. Aqui vai ter a hora da história, né? Então tá escrito ali as aventuras do Capixabinha pela região metropolitana. Então a gente vê de fundo ali o convento da Penha. Aqui, né? Só para a gente matar um pouquinho a saudade, eu peguei também um exemplo, né, do que está disponível ali nesses materiais. Que daí eu fui adentrando e mexendo, olhando tudo que está sendo produzido pelos bibliotecários da rede. Né, quero parabenizar, inclusive, por essa produção de materiais, né, pela coordenação também da Eliana. Então, aqui eu trouxe, porque sentimos faltas também, né, dessa biblioteca física, presencial, e que sim, né, deve ser usada somente no momento mais oportuno, e não nas condições que o Brasil enfrenta perante essa crise sanitária, né, muito grave. Então, mas o que eu quero trazer aqui, ó, nesse é da UMF Vila Olímpica, a biblioteca, né? Então tem essa visão aqui geral desse acervo, e tem ali uma mensagenzinha que eu acho que condiz com o nosso momento, né? Com as mãozinhas, que a esperança de dias melhores nasce a cada manhã. Então, assim, seguimos nessa reformulação de atividades, tanto realizada pelas bibliotecas, quanto, e principalmente pelos professores, né? De toda escola e de todos os outros ambientes, né? Eu posso dizer que o universitário também passa por essa reformulação. Passou, né? Está passando, está em desenvolvimento, né? Para a gente conseguir trabalhar e atuar, estar mais próximo dos alunos, né? Exercer esse processo de ensino-aprendizagem. Então, essa daqui é uma delas, né? Um outro papel, gente, referente ao bibliotecário educador, é para que ele desenvolva a habilidade de aprendiz ao longo da vida, né? Por que seria o aprendiz ao longo da vida, né? Isso acho que é para todo mundo, né, gente? Não se restringe apenas ao bibliotecário, mas é essa postura de curiosidade, de abertura, de flexibilidade, de buscar novos conhecimentos, e principalmente correlacionado ao ambiente que ele atua, né? Como, por exemplo, bibliotecário escolar, né? Então, buscar o quê? Cursos, buscar esses eventos como hoje de formação, por exemplo, né? Que eles são também, né? Eles propiciam, né? Ou tentam propiciar algum tipo de aprendizagem, né? Para procurar um ensino continuado, enfim, para melhorar, né, seus conhecimentos, ampliar seus conhecimentos e suas habilidades para atuar, então, na escola, na biblioteca. Então, uma delas é essa. A outra, gente, é de líder. Líder onde? Dentro desse contexto da biblioteca e dentro da promoção da biblioteca dentro da instituição, né? E na condução do seu trabalho referente à biblioteca, seus produtos, recursos e serviços. E nos serviços, lembrando que vão entrar as diversas atividades promovidas pelo bibliotecário. Ele também incentiva novas ideias referentes ao processo de ensino-aprendizagem. Ele apoia os esforços educacionais realizados pelos professores, pelo coordenador pedagógico, pela direção da escola. Então, ele entra aqui nesse processo também. Ele tenta buscar e facilitar a troca de ideias e de experiências pedagógicas, da correlação entre a biblioteca e a escola e os conteúdos ali ministrados. Apoia os esforços de ensino entre disciplinas e áreas curriculares. E eles atuam como parceiros, né? Eu acho que essa ideia, atuar como parceiro no ambiente da escola, né, junto com os professores e os funcionários que eu mencionei aqui, né? E essa parceria, ela pode possibilitar, né, uma visão transformadora, ações estratégicas, né? Promover, então, programas, projetos, ações, né, que podem ser de curto, de médio, de longo prazo, né? Mas ter um planejamento para o desenvolvimento dessas atividades. Então, nesse contexto. E daí nós temos o bibliotecário escolar educador, né? Que aqui, gente, as próprias habilidades. Como eu mencionei para vocês, o bibliotecário vai ensinar o aluno a trabalhar com a biblioteca,
a trabalhar com as fontes de informação existentes ali na biblioteca. Aqui, gente, eu acabo restringindo a forma como eu estou mencionando, né? Mas eu quero dizer que o uso da biblioteca, o uso das fontes tem um impacto muito grande na vida dos alunos, né? Porque quando eu falo do uso, aí inclui-se também, né? A apropriação do conhecimento, né? A leitura desse material, o olhar crítico perante ali os materiais, né? Então, o bibliotecário, quando ele trabalhar no desenvolvimento de projetos, é necessário que ele tenha algumas habilidades didáticas formativas para que ele consiga trabalhar com os alunos, né? E aqui eu vou estender essas questões, porque o bibliotecário também pode trabalhar junto com os professores, né, com essas diversas fontes de informação, mostrando também, auxiliando, né, os professores já têm conhecimento de diversas fontes de informação, e o bibliotecário pode ainda ampliar, trazendo outras fontes ainda para possibilitar, para facilitar, né, esse processo de ensino-aprendizado e essa atividade já exercida pelos professores, tá bom? E o parceiro docente, então, nesse momento, ele visa colaborar com professores, com bibliotecários, com funcionários da instituição, com o coordenador pedagógico, com a direção, com a Secretaria da Educação, né? Então, eu friso aqui a importância dessas parcerias e desse trabalho colaborativo. E acredito que até o desenvolvimento desses projetos pelos bibliotecários está correlacionado, né, com essas parcerias, que é o ideal. Ou seja, lembra que a gente viu lá no início, a biblioteca ela não atua sozinha, ela não está sozinha, ela está dentro desse ambiente que é a escola, e ela faz parte, né, ela é integrativa da escola, né, e desse processo de ensino-aprendizado. Então, ela tem que andar junto com a missão e com os objetivos da escola. É muito importante que isso aconteça. Bom, gente, eu trouxe esses materiais, né, referente à CRL, e agora eu vou trazer também a visão da IFLA sobre as funções do bibliotecário escolar. Ela vai trazer aqui de uma forma mais resumida, tá bom, gente? Esse conteúdo sobre as funções, né, da biblioteca escolar. E dela vai falar de umas das funções correlacionadas aqui ao ensino. E o ensino, né, gente, desde que o aluno vai individualmente na biblioteca, ou desde o trabalho com pequenos grupos, desde dessa formação informal, né, como eu mencionei aqui, ou formal, né, que pode acontecer a partir desses programas, desses projetos e da colaboração com os outros membros da escola. Então, ela diz aqui, ó, que deve ser promovida a literácia e a promoção da leitura, né, atividades muito importantes relacionadas à biblioteca, devem ser... O documento mesmo traz, gente, o que eu estou mencionando, a própria competência em informação, né, a literácia da informação, que seria a competência em informação, e aqui eu amplio essa competência em informação, porque existem várias fontes e meios para que a gente possa vir a trabalhar com nossos alunos, né? E a aprendizagem baseada na investigação, né? Ou seja, na resolução do problema, no desenvolvimento do pensamento crítico, a integração tecnológica, lembrando que a biblioteca, né, existem outros materiais, né, que estão disponíveis em ambientes online, como eu mesmo mencionei para vocês. Então, aqui trabalha com o processo de busca, o saber buscar a informação, o saber filtrar essa informação, né, em outros ambientes disponíveis na internet. E, inclusive, esse trabalho com a formação dos professores correlacionados às fontes e recursos de informação. A outra é relacionada à gestão, né, a gestão que é uma coisa básica que o bibliotecário está super, né, que correlaciona diretamente, que é a organização dos sistemas e os processos documentais dentro da biblioteca, porque isso vai possibilitar uma utilização otimizada, né, dos materiais ali existentes. Então, é o tratamento técnico das informações, né, a organização do conhecimento, né, da informação, né? Então, ele vai trabalhar nesse momento com as instalações da biblioteca em ambientes físicos e digitais, os recursos materiais físicos e digitais. Então, quando eu falo isso, isso já está acontecendo, né? Vocês já estão desenvolvendo algumas atividades assim. Programas e serviços pedagógicos, que são esses que eu estou frisando bastante, né? Essas ações realizadas pela biblioteca, tanto físico como digitais.
E gestão dos recursos humanos também pode ser um papel exercido pela biblioteca, né? Então, aqui a IFLA também menciona isso. Aqui, gente, observem, ela também vai falar do que? Da liderança e da colaboração. Então, nesse momento, eu trago aqui, novamente, né, a contribuição do bibliotecário em relação à missão e aos objetivos da escola. Ou seja, gente, o bibliotecário deve seguir os preceitos do projeto político-pedagógico da escola, que é a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo. Então, ele também deve fazer parte. Eu achei que eu já tinha mencionado a citação da Campelo, da Bernadette Campelo, e ela diz lá em 2009, né, ela trabalhou muito com a questão da biblioteca escolar, ela se aposentou, por isso que eu disse trabalhou. Então, ela diz que as ações da biblioteca elas não podem ser realizadas isoladamente, sem objetivo. Não é mesmo? Então, tem que estar coligado, ou tem que estar inserida dentro desse projeto político-pedagógico da escola, nessas ações. Ou essa correlação com as ações. E também aqui, gente, Mata, que sou eu, vai dizer que a integração ao projeto pedagógico é fundamental para que os recursos disponíveis na biblioteca sejam adequadamente direcionados às necessidades curriculares da instituição, inserida e integrada nesse processo de construção de conhecimento. Então, essa questão aqui também é fundamental. E também, ele deve trabalhar em colaboração com a gestão, né? Isso é extremamente importante, e com os professores da escola, né? Assim, o bibliotecário, ele pode desenvolver e implementar serviços e programas baseados no currículo, apoiando, então, ou de acordo, né, com as premissas curriculares e conteúdos ali trabalhados, e com os objetivos. Ele disponibiliza informações e recursos para atividades de ensino-aprendizagem, né, que é uma questão rotineira que o bibliotecário desenvolve, em parceria isso com o professor, que é a disponibilização de materiais correlacionados à pesquisa escolar, as atividades de resolução de problema, as atividades de competência em informação, atividades relacionadas à leitura e outras atividades culturais diversas desenvolvidas no ambiente da biblioteca escolar. Trabalha também com a integração da tecnologia na disponibilização de formação profissional para professores e elementos da gestão. No que se refere, gente, às fontes de informação. Então, né, essa atuação, né, o que ele sabe, o que ele trabalha com essas fontes e disseminar ali para os professores e trabalhar junto com eles também, né? Então, aqui ressaltamos novamente, pode parecer que eu estou repetitiva, mas a ideia é trazer mesmo, né, essa questão da colaboração entre o bibliotecário e entre os docentes, os professores, né, a coordenação pedagógica e a direção da escola, né, como Jocilene mesmo mencionou, né, cada um que está ali dentro, que sabe as necessidades específicas que acontecem dentro das escolas que atuam. Então, né, por que não trabalhar conjunto para resolver, né, para sanar essas necessidades ali existentes, né, e auxiliar, então, nesse processo de ensino-aprendizado, né, E daí, uma dessas questões é trabalhar com a gestão da escola para desenvolver compreensão e apoio relativamente acerca das contribuições da biblioteca, no que se refere à missão e aos objetivos da biblioteca. Então, aqui a gente entra até na questão do advocacy novamente, né? Mas a bibliotecário mostrar, então, como a biblioteca contribui para a missão e para os objetivos da escola, né? E ele deve reportar diretamente ao diretor da escola e deve participar do planejamento geral, né, dessas questões. Uma outra questão é relacionada ao envolvimento da comunidade. Então, aqui, gente, abrange os esforços de programação, de desenvolvimento da coleção e o acolhimento de populações diversas, do ponto de vista cultural, linguístico, étnico e outros nas nossas bibliotecas. Então, isso daqui é um ponto importante, né? Um ponto do estar atento, né, a quem são, né, os estudantes, a população ali, da biblioteca, da escola, reconhecer da comunidade em volta também, porque isso é um fator importante. Reconhecer a importância das famílias na educação de seus filhos,
Outra questão que eu acho super importante, super necessária, é manter contatos com outras bibliotecas dentro da comunidade mais ampla. Então, quando se fala de Vila Velha, né, gente, que existe uma rede de bibliotecas escolares, que existe uma coordenação, que existe essa atividade conjunta, né, com a Secretaria da Educação, né, isso se torna muito importante e visível, né? Então, acredito que já acontece essa troca, por exemplo, de materiais, de atividades desenvolvidas ali pelos bibliotecários. Então, e outra questão também é pensar no próprio envolvimento com as bibliotecas públicas, com as associações de bibliotecas, como, por exemplo, hoje, né? Que a gente tem aqui a Associação de Bibliotecários do Espírito Santo. Então, a gente tem esse projeto, né, dessa rede de bibliotecas. Eu queria falar uma coisa, gente, que Jocilene falou, que foi o quê? Sobre a questão de ter bibliotecas nas escolas e bibliotecário nas escolas. Eu não sou daqui do estado, como dá para perceber visivelmente pelo meu sotaque, né? Estou aqui há 5 anos, aqui como docente da UFES, né? E uma coisa que me deixou muito feliz foi saber da rede de bibliotecas, por exemplo, em Vila Velha, de saber que aqui em Vitória também existem várias bibliotecas escolares e bibliotecários, assim como Cariacica. Obviamente, eu não tenho conhecimento de tudo ainda, eu estou conhecendo aos poucos, né? Tudo isso. Então, em todos esses projetos e tudo que anda acontecendo, né? Mas isso, gente, não tem no Brasil todo. Então, assim, ter uma biblioteca, ter um bibliotecário para desenvolver essas ações, né, e trabalhar conjuntamente, então, de forma a multiplicar essas ações, né, através da escola, da biblioteca, e auxiliar no processo de ensino-aprendizado, é bem importante, bacana, né, e importante. Então, assim, eu queria destacar isso aqui no Espírito Santo, é um fator muito positivo, né? E por isso, às vezes, é importante saber também o impacto que a biblioteca tem diretamente no processo de ensino-aprendizado. Outra atividade é a promoção de programas e serviços da biblioteca. Então, gente, eu vou falar que a própria IFLA menciona e enfatiza muito que a biblioteca tem que desenvolver ou deve desenvolver alguns programas, ações, projetos, né? Deve realizar também a comunicação aos usuários sobre o que a biblioteca tem para oferecer. Como eu já mencionei, é importante mencionar aos professores o que ela tem, ao diretor o que ela tem, quais são os seus produtos, o que ela está fazendo, né? O que ela está possibilitando ali como serviço também. Então, eu acho que advoca-se de novo, que vamos divulgar, né? E fazer o ajustamento das ações aos programas e projetos de acordo com as necessidades da escola, né? De acordo com o PPP, né? De acordo com a missão e os objetivos ali da escola, de acordo, gente, com os estudantes que ela também possui. Isso é um fator muito importante. Então, a gente precisa compreender quem são os nossos usuários da biblioteca. Então, nesse momento, não são só os alunos, né? Mas todo mundo que está inserido ali dentro da biblioteca e até ao redor, né? Como a comunidade. Então, eles devem compreender a biblioteca como um parceiro na aprendizagem, como um fornecedor de programas, serviços e recursos. Então, isso é muito importante. E, para isso, para essa promoção, né, desses programas e serviços, nós temos como grupo-alvo o diretor, os membros da administração, coordenador pedagógico, professores, alunos e pais, entre outros, né? Então, gente, aqui eu tentei trazer esse panorama, né, sobre esse papel, essa função, algumas habilidades que podem vir a ser exercidas pelos bibliotecários na escola. E daí, agora eu vou falar também de uma pessoa que é importante, pessoas que são importantes, profissionais, que são importantes no ambiente da escola, que são os assistentes da biblioteca escolar, constituindo-se aqui como auxiliares de bibliotecas, como os técnicos em biblioteca, né? Então, esses assistentes, eles devem trabalhar, dialogar junto ao bibliotecário, apoiar o trabalho do bibliotecário, né, para que ele consiga desenvolver, inclusive, as outras funções. E ele normalmente vai exercer algumas funções administrativas e tecnológicas. E aqui, gente, eu inseriria também o auxílio no desenvolvimento desses projetos, né? Por que não? Eu acho que pode colaborar e tornar mais rico ainda. Bom, gente,
Falando, então, agora sobre projetos na biblioteca, ações, eu vou trazer para vocês a questão da própria competência em informação. Porque é muito difícil você não falar de biblioteca escolar e não mencionar a competência em informação. E daí eu vou tentar explicar o porquê disso. Então, o que primeiro a gente entende de competência em informação? Né? A gente pode compreender que ela é um processo de ensino de aprendizagem relacionado ao universo informacional que visa, ou seja, ao universo da informação, aos materiais que tem na biblioteca, à biblioteca e a outros ambientes correlacionados à informação, né? Então, é um processo de ensino-aprendizagem relacionado ao universo informacional que visa a construção de competências digitais, comunicacionais e informacionais. E por que, né, ela é desenvolvida? Para alcançar e compartilhar novos conhecimentos, para ter subsídios, visando um aprendizado ao longo da vida, né? Para quê? Para o benefício pessoal, organizacional, comunitário e social, conforme que vivenciamos na sociedade. E onde que é desenvolvida? Dentro dessas instituições educacionais, como na escola, né? Junto às bibliotecas, pelas bibliotecas. E quando? Durante os ciclos de ensino. E como que é desenvolvido, então, né, esse processo de ensino-aprendizado? Trabalhando com os alunos com diversas fontes de informação, em diferentes meios, recursos físicos, eletrônicos ou digitais, por meio de ambientes de aprendizagem presenciais, ou mesmo ambientes de aprendizagem virtuais, ou usando ambos ambientes, né, porque eles são super importantes, ambientes híbridos, então, né, e direcionadas aos estudantes. Entretanto, pode se estender à comunidade ali da escola também, né? Aqui eu vou tentar destrinchar um pouquinho dessa competência em informação. A gente diz que as atividades, né, que são atividades ou ações de competência em informação que são desenvolvidas ali pela biblioteca, podem ser em formato de projetos ou podem ser em programas. E a ideia é pensar nesse programa para ser desenvolvido ao longo do semestre ou ao longo do ano mesmo, né? Então, traçar ali um programa em parceria, então, com os professores, de acordo com o que eles precisam também que se trabalhe. Então, a gente pode correlacionar aqui o trabalho com fontes de informação, com disciplinas específicas. Vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar com jornais, com as revistas e com conteúdos ali, por exemplo, de história, de geografia, entre tantos outros, né, gente? Quando eu falo de trabalhar com as fontes de informação, isso consiste no quê? Desde mostrar o formato de um livro para o aluno, né? Desde mostrar, por exemplo, a capa, a lombada, a orelha, que tipo de informação tem ali? O que ele encontra na folha de rosto, por exemplo, né? A autoria, o título do livro, informações sobre a data de publicação e sobre a editora. E daí, quando a gente trabalha desde essa questão básica, a gente já está ensinando o aluno que aquilo possui uma propriedade intelectual, né? Então, claro, a gente vai avançando nos processos. Quando a gente trabalha com sumário, a gente mostra que o livro tem uma organização desse conteúdo. Quando a gente vai lá no índice do livro, né, a gente mostra que é possível localizar assuntos específicos dentro do livro. Então, existem, né, projetos ou trabalhos correlacionados com isso. Quando a gente fala de um jornal, por exemplo, mostrar que esse jornal ele é organizado em cadernos, né? Que ele possui uma capa, uma manchete. O que significa aquela manchete em si? Mostrar que também existe um editorial, e o editorial vai trazer um olhar do que o jornal, do viés ideológico, basicamente, daquele jornal. Então, nesse momento, estamos pensando em questões, habilidades, uma avaliação mais crítica da informação. E se a gente começa a trabalhar com isso desde o ensino fundamental, eu acho que contribuiria muito no combate à desinformação na sociedade ou em tudo que estamos passando no dia de hoje. Aqui eu trouxe exemplos simples e básicos, né? Mas lembra, eu falei desde a visita guiada. Então, trabalhar com essas várias fontes de informação e que vão sendo utilizadas, né? Por exemplo, na pesquisa escolar solicitada pelo professor. Aqui, gente, sobre a identificação da informação, das necessidades informacionais,
Eu queria saber se todo mundo está me ouvindo bem, porque está caindo uma chuva forte. Tá tranquilo o barulho. Então, vou continuar aqui. Aqui, gente, olha só, mostrei essa imagem, né? Olha o mundo. As interconexões do mundo, os vários ambientes aqui interconectados, né? Desde telefone, jornais impressos, jornais online, a internet, o mundo inteiro, né? Então, a gente precisa lembrar que existe uma grande variedade de ambientes e formatos de informação, e que o aluno, ao entrar na internet, ele tem que desenvolver algumas habilidades, né? Saber onde que ele pode buscar uma informação que de fato é confiável, que vai auxiliar aqui para o ambiente da biblioteca, para o seu aprendizado, né? Para o ambiente da escola. Então, ele tentar determinar o alcance das informações necessárias, né? Tentar identificar, saber por que e de qual informação ele precisa, por exemplo, para desenvolver uma pesquisa escolar na área de história. Então, para pegar aqui algum tipo, né? O que ele precisa para desenvolver? Será que ele precisa de informação atual? Será que ele precisa de materiais um pouco mais tradicionais? Será que para entender primeiro ele tem que usar a enciclopédia? Então, vai por aí, né? E de qual informação, quanto, que tipo de informação ele precisa, né? Ver o que está disponível para ele, né? O que está disponível, tanto no ambiente físico, né, como a biblioteca, ou ambientes virtuais da biblioteca também, ou outros ambientes, porque a internet é um mundo. Então, a gente tem portais de educação que podem auxiliar, né? A gente tem vários outros tipos de materiais aí online também, como o pessoal aí da biblioteca de VV andou coletando, né? Compreender a disponibilidade desse material, né? Saber que tipo de recursos está disponíveis, onde que ele encontra informação, então, para fazer aquela pesquisa escolar, como que ele acessa, né? E o quanto é apropriado usar determinado tipo de informação, e não tudo que ele encontra na internet, né? Porque a gente entra em outros critérios de validação da própria informação. Então, aqui, gente, eu gosto muito desse quadrinho, né? Aqui vai falar sobre a busca da informação. Então, ali 3 alunos, como vocês podem ver, né, dizendo assim, um deles, né, de camisa azul, precisamos de mais conteúdo sobre a Revolução Francesa. Daí o de amarelo diz assim, pode deixar comigo, vou dar uma olhada na internet. E daí ele entra ali numa portinha, né, a internet. E daí quando ele entra, oi? Né? Que mundo que é esse? Que tanto de informação que tem aqui dentro. E dentro dessas informações, ele vai ter que filtrar, inclusive, ou saber onde que ele tem que buscar alguma coisa, ou, né, direcionar essa busca. Então, daí a gente observa lá nos 2 primeiros quadrinhos ali de baixo, os 2 parados, né, os outros 2 ficaram esperando, e daí eles mencionam por último, nossa, ele tá demorando, né? Daí diz que é. Por quê? Porque existe todo esse universo de informação, né? E daí a gente entra nessa parte que é muito complexa, que é a avaliação da informação, né? Então é preciso saber avaliar essa informação, saber que a informação que ele buscou na internet em outras fontes, né? Elas são confiáveis. Então, saber a autenticidade dela, correção, atualidade, valor, né? Avaliar os meios pelos quais se obtém, né, as informações. Então, eu vou falar aqui rapidamente de alguma dessas questões, como, por exemplo, verificar se essa informação, para ela ser confiável, ter veracidade, ela precisa ter uma autoria, né? E essa pessoa precisa estar vinculada a algum ambiente, né, específico. Tentar entender o propósito dessa informação, né? Para que ela foi disponibilizada, a atualidade, a consistência, verificar, inclusive, a facilidade de navegação, né, dentro dos ambientes na qual ele vai utilizar ou ela, verificar as possibilidades de acesso, de uso. E daí aqui, gente, se estendem com algumas outras características para a própria avaliação de fake news, para a própria informação produzida, por exemplo, eu dei o exemplo dos jornais para vocês aquela hora, né? Para aquelas notícias que vêm online, né, bombásticas, né, para observar aquilo também é avaliar. Daí, quando a gente olhar a autoria, está vinculado a alguma empresa, aquele jornal, né, a gente vai encontrar, inclusive, palavras
escritas de forma errônea, né? Então, enfim, entra aqui uma série de habilidades que a gente pode trabalhar com os alunos ali na biblioteca em relação à avaliação dessas informações, né? Colaborando, então, para esse processo de ensino-aprendizagem. Compreender, gente, os aspectos éticos e legais, né, da informação, que é esse uso responsável, né? Daí a gente vai pegar aqui desde a pesquisa escolar, né, do aluno copiar e colar aquele conteúdo inteiro, né? Então a gente também entra aqui num processo que é trabalhado conjuntamente, diretamente com o professor, porque precisa, né, quando a gente vai falar sobre a questão de uso da informação, que é o aluno, quando ele vai parafrasear aquilo que ele leu, né, e o bibliotecário vai auxiliar mostrando que, né, o que seria uma informação copiada, né, diretamente, o que aquilo consiste, né, como plágio, que ele pode citar o autor, né, daquele material, que nem ele viu nos processos anteriores, sobre a própria questão, quem é o autor da obra que ele está utilizando, tudo isso, né, que foi aquela pessoa que disse, e não ele. Então, o bibliotecário pode auxiliar, né, no desenvolvimento desse uso responsável também da informação, né, diretamente como professor. E aqui, gente, eu colocaria também a questão desse trabalho né, da própria estruturação dessa pesquisa escolar, né, solicitada pelo docente, né, e desse formato trabalhado junto com o bibliotecário. E para quando o aluno for desenvolver, inclusive a pesquisa escolar, ele vai passar por todos esses processos que a gente falou agora há pouco, né, inclusive. Então, gente, quando eu falo da competência em informação e de programas correlacionados a isso na biblioteca escolar, eu quero remeter basicamente alguma dessas questões aqui que eu mencionei, né, que se trabalha com as informações inclusas dentro da biblioteca, com seus produtos, recursos e serviços, e com as informações disponibilizadas em outros ambientes também. Aqui, gente, eu trouxe para vocês um exemplo, né, que foi um trabalho produzido pela Eliana Terra Barbosa, por mim, pela Gleice, né, que, na verdade, ela vai trazer algumas ações de competência e informação voltada para as bibliotecas escolares da Rede Municipal de Ensino de Vila Velha. Então, o que eu quero dizer aqui especificamente? Dentro do que era realizado aí em alguns anos, né, pela rede de bibliotecas, né, pelas atividades que eram realizadas, a gente tentou fazer uma análise da sua correlação direta com a competência em informação, com os objetivos da competência em informação. Então, aqui, ó, tem algumas atividades, por exemplo, destinadas ao ensino fundamental e ao EJA, conhecendo a biblioteca, que foi o que nós falamos agora há pouco, né? Essa visita guiada, apresentando as regras, os combinados da biblioteca, né? Mostrar que ali vão desenvolver diversos serviços, como contação de história, oficinas de marcador de página, entre outros, né? Isso daqui é relato que já foi desenvolvido. E aqui é onde a gente faz a correlação com a competência em informação, né, que é bem nessa parte aqui, ou seja, mostrando que já existem projetos que compreendam e trabalham com a competência em informação. A questão é fazer de uma forma talvez mais sistematizada. Então, aqui, ó, no que se refere aos objetivos do desenvolvimento da competência em informação, gente, eu tô indo para o final já da apresentação, tá bom? Aqui a gente vai falar, né, dos objetivos para o desenvolvimento da competência em informação. A gente fala, então, do Conhecer na Biblioteca. O que a gente faz nesse momento da visita guiada? A gente atrai os alunos para a biblioteca, não só os alunos, como os docentes também. A gente desperta o interesse pelos livros, pelos outros materiais ali existentes, trabalha a habilidade de uso dos materiais existentes na biblioteca. E melhor ainda, fica sabendo dos serviços que ela oferece, né? Porque quando o aluno ali começar o ensino fundamental, inclusive, eu estiver, né, desenvolvendo esse período do ensino, ou do EJA, enfim, ou diversas outras etapas, né? É o momento dele saber, de fato, né, esse papel da biblioteca,
Daí aqui, ó, teve a leitura literária digital e pesquisas orientadas, que são atividades realizadas no laboratório de informática em parceria com os professores da tecnologia educacional. Então, aqui, gente, olha que interessante, já se trabalha aí, ou seja, atividades que você já desenvolve, que você já vem desenvolvendo, estão relacionadas ao quê? A busca de fontes de informação, a avaliação, organização do material recuperado. Lembra quando eu usei o termo lá atrás, gestão? Gestão do próprio aprendizado? É organizar também, né? Uma das partes significa essa organização. Aqui também se refere à formatação de trabalhos acadêmicos, né? Quando se fala das normas da BNT ou da inserção dela, a gente também está falando sobre o uso ético e responsável da informação, a gente já está começando a iniciar ali esse uso, e esse uso não vai ficar restrito apenas ao ambiente da escola, mas aos outros ambientes que ele vive. Então, vamos dizer que a internet é o mundo na qual ele vive agora também, né? Então, quando trabalhar com esse conteúdo, seja para o âmbito pessoal, social, né, de compreender que existem ali algumas questões relacionadas a esse uso ético. Então, nesse momento, se trabalha em relação à competência em informação, sobre o incentivo à leitura nos diversos recursos informacionais, ocorre a mediação da informação, o desenvolvimento de habilidades de busca, seleção, avaliação, organização e utilização, e a formação de trabalhos escolares. Aqui tem outras atividades, ó, tem uma específica aqui para o EJA, resgatando o leitor do EJA, daí tem a descrição das atividades, e tá vendo que eles vão para o espaço da biblioteca, existe a prática de leitura de diversos gêneros. Por quê? Porque a gente trabalha de acordo com o perfil, lembra, daquele estudante, né? De acordo com as necessidades do estudante. E aqui esses objetivos. Gente, esse artigo saiu no ano passado pela páginas A e B, tem a referência disponível, depois a Eliana pode passar para vocês também, caso vocês queiram ver, tá bom? Pelo decorrer da hora, né, que já é 3h28, eu vou passar só aqui por esses, né, quadros que estão disponíveis, então, né, nesse artigo. E aqui, gente, não poderia deixar de indicar. Eu adoro esse livro e, para ser honesta, eu já desenvolvi um projeto de competência em informação com alunos da 5ª série de uma escola pública, né? E eu me baseei, na época, nesse livro, Como Usar a Biblioteca na Escola, um programa de atividades para o ensino fundamental. Então, aqui ele é voltado, né, da criança desde os 5 anos até as séries finais do ensino fundamental. É um livro, né, que foi elaborado por uma educadora norte-americana. Entretanto, ele foi adaptado à realidade brasileira pelo Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar da Universidade Federal de Minas Gerais, né, do Departamento de Ciência da Informação. Então, aqui, gente, ele vai trazer vários exemplos, né, de como realizar algumas atividades. É um livro muito bom. Esse daqui também é um livro que foi produzido aqui em 2010, né? Ele também foi adaptado por esse mesmo grupo de estudo, né, em biblioteca escolar, da Escola de Ciência da Informação, da Universidade Federal de Minas Gerais. E esse daqui, ó, as atividades dele vão desde o ensino fundamental ao superior. Então, ele já é um pouco mais abrangente. Então, dá para trabalhar com o pessoal aí do EJA também, né? E de outros níveis, mas dá para trabalhar desde o ensino fundamental também. Então, a ideia central nele é esse trabalho conjunto, inclusive, entre professor e bibliotecário, né? E o desenvolvimento dessas habilidades informacionais, o aprimoramento da competência em informação, né? Então, é uma obra também bem interessante, gente. Aqui eu queria indicar, recomendar aqui o site, né? A FEBAB, ela tem alguns grupos de trabalhos em temáticas específicas ou comissões de trabalho. E aqui nós temos a Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares, né, da FEBAB, e nela vocês vão encontrar, né, os objetivos aqui dessa comissão, vocês vão encontrar os colaboradores que estão dentro dessa comissão, as atividades realizadas por eles, como, por exemplo, lives, entre outras coisas, e recomendações de leitura relacionada à biblioteca escolar. Aqui, eu falei da competência em informação, existe um grupo de trabalho também da FEBAB,
que é um grupo de trabalho de competência em informação, na qual eu faço parte, inclusive, né? E vocês vão encontrar várias atividades aqui, indicações de leitura também. Então, entrem lá no site da FEBAB. Eu acho que seria bem interessante. E aqui, gente, eu quero aproveitar para divulgar para vocês o meu grupo de pesquisa, né? Eu trabalho com, ele chama Competência em Informação e Processos Interrelacionados, e o grupo, ele trabalha com os aspectos políticos, teóricos, metodológicos e práticos da competência em informação e demais literácias, como eu mesmo mencionei, né, ou demais competências, em variados ambientes, incluindo aqui a biblioteca escolar, trabalha muito com o papel do bibliotecário também, né, mediante esses aspectos, esses projetos educacionais. Então, atua também com outras abordagens, como estudo de usuários, comportamento informacional, práticas informacionais, mediação, compartilhamento e apropriação da informação. Então, gente, quem tiver interesse, eu vou disponibilizar meu e-mail aqui no final, a gente faz algumas reuniões, né, quinzenais ou mensais, né, de acordo com o andamento aí do ano, né, mas quem tiver interesse em participar, me envia um e-mail, né, porque é sempre muito bem-vindo, e ter o olhar tanto dos professores que estão aqui participando, quanto dos bibliotecários, né, então fica aqui um convite, né, para todos vocês que tenham interesse. Normalmente, a gente discute um texto em cerca de 2 horas, às vezes a gente faz grupo compartilhado com o pessoal de lá da Universidade Estadual de Londrina, do Paraná, e daí há uma troca de ideias que é extremamente rica, né, e às vezes tem apresentação de trabalhos também. Então, são variadas atividades aí. Aqui foram as referências utilizadas nessa apresentação. E agora eu deixo para vocês meu muito obrigado, né, por passar essa tarde, esse período aqui junto, falando, né, dessas atividades aí, né, correlacionadas ao bibliotecário, à biblioteca escolar, aos professores, né, ao ambiente da escola. E agora, né, estou disponível. Obrigada, gente. Obrigada, Ferdinanda. Professora Marta, nós que agradecemos as suas palavras, a troca de conhecimento, muito obrigada. Então, nós vamos dar início ao debate das perguntas e dos comentários feitos pelo chat. Deixa eu dar uma olhada aqui, esse documento. Bom, muitos elogios, professora. A Cleomásia, ela colocou assim, parabéns à palestrante Marta, valendo muito. A Carla também, Carla Marques botou, também estou achando muito interessante. Temos aqui também o comentário da nossa querida coordenadora Eliana Terra, ela colocou aqui, ó, muito boa a abordagem da palestrante Marta, o papel da biblioteca vai muito além do fomento à leitura. Vamos juntos ter essa construção e resignação do nosso trabalho. Deixa eu olhar aqui, alguma pergunta. Temos a pergunta do Luciano Garcia, ele colocou assim, nas escolas privadas, o trabalho da leitura direcionada àquelas em que toda a turma lê um título a cada trimestre ou trimestre sempre foi utilizado e incorporado nas práticas pedagógicas. No setor público, às vezes, por falta de recursos na compra de livros ou por não previsão no PPP da escola, isso praticamente perdeu dentro das escolas públicas. Como a senhora observa esse cenário? Olha, gente, a verdade é que eu acho que o Luciano, o nome dele, quem foi que perguntou? Luciano, eu acho que na sua própria pergunta você já menciona ali as nossas problemáticas, né? E algumas mazelas que vivemos, né? Então, assim, eu acredito que enfim, por exemplo, vamos trazer aí a rede de bibliotecas de Vila Velha para a gente conseguir exemplificar, né? De uma forma mais específica, né? Eu acredito que seja possível
trabalho da promoção de leitura e da indicação de um livro para cada, mesmo tendo ainda, né, na biblioteca escolar. Eu acho que nós temos aí, tá o quê? Materiais disponíveis online, agora também, principalmente utilizando pela plataforma Classroom. Eu não vou contar para você e não vou tirar nada do que você disse, na verdade, eu concordo plenamente com essa falta de recursos destinadas, né, ao ambiente da escola, falta de recursos destinados à educação, ela é sempre atingida em diversos momentos, né, e sempre cai aí na precariedade, a gente tem que se virar nos 30. Então, dentro disso, eu acredito que os professores, né, eles desenvolvem esse papel aí já bem importante, né, que tem essas indicações, né, mas essa correlação direta com o currículo, talvez ela precise acontecer e seria muito proveitosa, como, por exemplo, a indicação de um livro, né, por mês, aí correlacionado diretamente aos planos de ensino, né, aos trabalhos, ao currículo da escola. Não sei se eu respondi exatamente o que você falou, se eu dispersei um pouco, mas... Sim, eu acho que é isso mesmo, professora. Outra pergunta também, aqui no chat, é do Ronaldo Correia. Ele colocou assim, boa tarde, como levar, eu acho que acredito inserir, né, o usuário da comunidade escolar nesse período de pandemia, visto que o domínio das ferramentas de tecnologia e restritos a muitos dos nossos usuários. Ferdinanda, eu vou repetir a pergunta, porque eu não consegui entender direito. Isso, pode, por favor? Ficou baixinho. Para mim também está falhado o seu áudio, eu acho que é por conta do tempo, né, da tempestade que formou agora há pouco. Está prejudicando um pouco. O Ronaldo Correia, ele deixou uma pergunta aqui no chat. Boa tarde. Como levar o usuário da comunidade escolar nesse período de pandemia, visto que o domínio das ferramentas e tecnologias, eu acho que estão restritos a muitos dos nossos usuários? Ai, Fernanda, eu perdi um pouco, não vou mentir, mas eu acho que foi em relação às ferramentas e uso das tecnologias nesse momento de pandemia, o uso por eles. Professor, eu vou copiar a pergunta aqui e vou inserir no chat novamente. Ai, perfeito, tá, Fernanda, peço desculpa, gente. Uhum. Você colocou aqui no chat interno, Fernanda? Ferdinanda? Tá. Coloquei. Tá, deixa eu ver aqui, então, o Ronaldo Correia, né? Como levar o usuário da comunidade escolar nesse período de pandemia, visto que o domínio das ferramentas e o uso das tecnologias é restrito a muito dos nossos usuários? Tá aí, Ronaldo, uma realidade brasileira, né? Então, eu quero pela sua própria fala, eu acho importante eu mencionar que aqui, quando eu trago alguns propósitos dessas instituições, inclusive internacionais, e a gente se vira, né, na verdade, ou desenvolve atividades de acordo com o que nós temos dentro da escola, dentro desses ambientes, né? Então, lembrar que a gente tem uma atividade muito precária, né, em diversas situações, isso se estende desde o ensino fundamental ao ensino superior, e como isso tem prejudicado os estudantes de forma geral, né, nesse período de pandemia. O que nós podemos, né, eu acho que a escola propiciou isso, eu não sei como que foi o andamento, mas existia a possibilidade de buscar materiais dentro na própria escola, né, desenvolvida, e agora por esse ambiente na qual eu entendo o que você quer dizer, que às vezes existe um celular que está sendo dividido entre 3 irmãos, né, que é uma realidade do que acontece, mas, enfim, é tentar trabalhar dentro dessas possibilidades, né, então, eu sei que os professores, né, minha irmã é professora do ensino fundamental, inclusive, e eu sei o quanto, né, esse apoio, inclusive, feito pelos professores é muito importante, como ele é realizado diversas horas durante o dia, e até o uso, por exemplo, do Classroom. Então, isso se estende para o ambiente da biblioteca, né, é uma realidade complexa, né.
nós vivenciamos. Eu não tenho muitas respostas para isso, porque eu acho que, assim, eu acho que os professores bibliotecários, eles tentam desenvolver, né, o máximo de ações possíveis para chegar a esse aluno, para que ele não fique excluído. Mas, como mesmo a secretária disse hoje à tarde, né, hoje no início da nossa formação, o quanto de tempo os alunos vão levar para recuperar aí esse período de pandemia, né? O que esse período de pandemia tem causado no processo de ensino-aprendizagem, na escolarização dos nossos alunos. Sim, verdade, professora. Uma outra pergunta aqui. Um dos grandes problemas relatados por vários colegas bibliotecários é a resistência de professores integrar os projetos que nascem dentro da biblioteca para aplicar aos alunos, muitas vezes visto como uma interferência no planejamento do professor, principalmente nas séries iniciais, né, no caso Fundamental 1, pois muitos preferem usar a leitura somente na sala de aula. Como lidar com esse contexto? Então, sabe o que eu vou dizer para vocês, gente? Que, assim, é complexo, até mesmo para compreender, assim, né, compreender, inclusive, o papel do bibliotecário. E por isso que ele vai agir como ele advocacy, né? E eu diria o quê? Gente, um jeitinho, com paciência, com tempo. Vou ser bem específica quanto a isso, porque não tem jeito, né? Porque só com o tempo é que a gente pode mostrar, né, o que nós desenvolvemos como serviços, como produtos, e tentando essa aproximação aos poucos junto aos docentes, né? Então, é um processo que é longo. Tudo que eu falei hoje aqui, né, não acontece de uma hora para outra, inclusive, né? Mas eu acho que a própria informação, tendo a participação não somente dos bibliotecários, mas dos professores também é importante por conta disso, né, desses inícios, desses processos, de compreender ali o papel da biblioteca, o papel do bibliotecário, e também conversar, dialogar com a direção da escola, no sentido de tentar realizar essa integração junto com o coordenador pedagógico também, né? Eu diria que vai ter que ter um pouco de empatia, paciência aí, né? E de levar tempo para ir mostrando esse trabalho, mas eu acho que cabe chamar, né? Trazer para cá. É isso. Sim, professora. Então, nós vamos encerrar as perguntas, né? Porque nós não temos mais tempo hábil para continuar. E nesse momento, então, eu vou estar convidando agora a vice-presidente da FEBAV, a Adriana Ferrari. Nesse momento, então, eu passo a palavra para a Adriana. Tá bom, gente. Beijo, então, muito obrigada a todos. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me autodescrever rapidamente. Eu sou uma mulher de estatura mediana, sou branca, cabelos castanhos na altura do ombro, tenho olhos castanhos claros. Eu estou vestindo uma roupa, um vestido preto, de fundo preto, com algumas estampas de gatinhos na cor branca. Ao meu fundo se pode ver uma janela, que esse é meu quarto, uma parede branca que se converteu no meu escritório aí nesse período de pandemia. Também queria falar que eu trago um abraço do nosso presidente, o Jorge Prado, para vocês, muito afetuoso. Queria parabenizar, antes de parabenizar, queria me solidarizar com as vítimas aí dessa triste marca que o Brasil está colocando, né, de tantas pessoas, né, vidas ceifadas aí. Então, minha solidariedade, a nossa solidariedade da FEBAV com as vítimas, com os familiares das vítimas. Como acho que eu acompanhei a palestra, né, da Marta, falando aí do ambiente da biblioteca, e eu vou falar um pouquinho de um pano de fundo, que é o trabalho nosso da FEBAB, que eu acho que aí une todos nós, porque a FEBAB, quando eu falo todos nós, é para além dos bibliotecários, professores, todo o conjunto, porque a FEBAB tem trabalhado muito como uma defensora, né, da Agenda 2030. A Agenda 2030
acho que vocês sabem, né, do desenvolvimento sustentável, é uma agenda que tem seus 17 objetivos, então a FEBAB vem trabalhando, porque a gente acredita que a biblioteca é um parceiro estratégico para cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Então, a gente tem conversado, né, muito com os profissionais e chamado todos a essa consideração de que há trabalhos a se fazer que podem estar alinhados a vários dos objetivos da Agenda 2030, e as bibliotecas, né, têm um papel fundamental nessa construção dessa sociedade mais justa, mais humana e mais e sustentável, como apregou a Agenda. Vocês sabem que todos os países que compõem a ONU são signatários da Agenda, o Brasil é um deles, e, como diz 2030, né, então foram estabelecidos, desde a promulgação da agenda em 2016 até 2030, metas, e essas metas são monitoradas por organismos, né, da ONU. Na América Latina e no Caribe é a CEPAL, que faz esse monitoramento, e ela tem um fórum, que é o Fórum de Desenvolvimento Sustentável, que acontece a cada ano. Esse ano aconteceu, a gente teve a oportunidade de estar lá. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como vocês sabem, né, esse período, né, da pandemia, que trouxe aí desafios sem precedentes, né, na nossa história, na história aí da humanidade, ele expõe, né, mais ainda a desigualdade que nós temos no nosso país. Então, se a América Latina e o Caribe continuam sendo a região mais desigual do planeta, e o Brasil, dentro disso, desse território, um dos mais desiguais. E a pandemia, quer dizer, a questão da Agenda 2030, ela já estava andando em passos muito lentos aqui no Brasil, diria que retrocedendo em vários dos objetivos, e a pandemia vem colocar ainda mais desafios, né? E, nesse sentido, nesse fórum que aconteceu na semana aí do 17 de março, foi divulgado um relatório, que, se vocês quiserem ver, eu convido vocês a ver lá no site da CEPAL, dizendo o seguinte, com alguns efeitos da pandemia. Então, que na nossa região, né, falando América Latina e o Caribe, a gente vai ter aí 44 milhões de desempregados, 78 milhões de pessoas estarão vivendo em pobreza extrema e 33,7 milhões estarão vivendo em situação de pobreza. Com relação a esses dados de pobreza, significa um retrocesso de 12 anos na pobreza e de 20 anos na pobreza extrema. E ainda estima-se 44 milhões de desempregados. E quando a gente fala da crise, a crise foi apontar que tem a crise da pandemia. Essa crise, ela tem uma face de mulher. Então, o segmento mais afetado dentro da crise são as mulheres, as meninas, os jovens, as populações afrodescendentes e indígenas, né? E no ambiente escolar, por conta também da pandemia, a gente tem um dado de 168 milhões de estudantes afetados com o fechamento, né, dos centros educacionais aí, das escolas, né? E o que se mostra nesse relatório, se faz um chamado para a região, que é dito pela presidente, né, Alice Bárcena, que é necessário, mais do que nunca, né, um novo modelo aí de desenvolvimento, e espera-se construir o que eles chamam de uma sociedade do cuidado, né, considerando que todos os esforços e o grande clamor dessa reunião foi exatamente na questão da vacinação, porque a vacinação é a chave, né, para a recuperação, para a gente poder ter as ações coletivas e a gente poder voltar à vida que não era normal, né, porque a questão da desigualdade, a gente não pode achar que voltar ao normal, a gente não deva considerar, né, medidas que possam erradicar completamente a desigualdade, mas, de toda forma, eles colocam 4 aspectos aos quais essa sociedade do cuidado
tem que olhar, né, e colocar esforços. O primeiro é a saúde, na área da saúde, né, então não só a vacinação, mas articular medidas sanitárias com medidas sociais e econômicas. A gente tem acompanhado, né, países desenvolvidos que os Estados Unidos, por exemplo, né, que já tem um grande percentual de pessoas sendo vacinadas, e aqui a gente não tem políticas, né, para a gente conseguir chegar a essa vacinação, a gente se sente muito desprotegido, não é só o Brasil, é a América Latina aí também falando. O outro ponto é a educação, que eles colocam a ponto que deve-se melhorar os conteúdos e apoiar os estudantes e os docentes para a educação à distância, numa vez que a gente ainda vai levar um tempo, até por conta da não vacinação, de estar nesses ambientes virtuais e evitando aí o contato para não ter, para respeitar as medidas sanitárias de isolamento social, do isolamento e distanciamento social. A outra questão é a inclusão digital, né? Então, se pensa em universalizar e desenvolver as habilidades e capacitação de docentes, trabalhadores, porque quando se fala na questão da internet, ela está muito ligada a falar da escola, mas não isso. A internet hoje, o acesso à internet é uma das garantias, né, de você receber informação confiável, que pode salvar vidas. Então, o acesso ao mundo digital nunca foi tão necessário, e a gente sabe que metade da população mundial não tem acesso à internet. Então, para muitos, a situação é bem mais complexa aqui no Brasil, onde as pessoas não têm, embora tenham o seu smartphone, ou às vezes tem até um celular, né, mas eles não têm banda para poder estar acessando, então essas pessoas ficam ainda mais prejudicadas. E a outra área é a questão dos serviços, né, os serviços básicos. Ainda temos muita gente sem acesso à água potável, sem condições de saneamento e de moradia digna. Então, esses dados nos faz pensar na questão, né, de que bibliotecas que a gente precisa ter, né, e pensar que as pessoas também, a sociedade está aí marcada por perdas significativas, né, então, assim, além dos óbitos, né, que estão marcando famílias, né, acho que, infelizmente, muitas famílias, a minha também, contribuiu para essa triste estatística. Além disso, perdas de outras montas, de sonhos, de planos, né, de muitos futuros comprometidos, porque está faltando, né, o pai ou a mãe, enfim, porque também morreram na pandemia. Então, acho que eu trago essa mensagem para vocês como uma reflexão, né, eu acho que a gente precisa ter respostas para isso. Uma das questões é a gente se organizar como sociedade civil, então, aí eu queria dar um recado mais dirigido aos bibliotecários, né, bibliotecários e bibliotecárias que estão nos assistindo, que fortaleçam a associação de vocês, né, a associação que retomou as suas atividades aí desde que nós conseguimos fazer o nosso congresso aí lá em Vitória, né, então isso deu essa possibilidade, essa força para que um grupo aí aguerrido, né, pudesse estar à frente. O Ricardo está à frente aí da associação, então eu quero agradecer isso. Eu acho que a gente precisa, né, a gente está vendo um momento onde as poucas conquistas estão retrocedendo, então a gente precisa estar organizado, e no plano regional vocês têm a associação, e no plano nacional a gente tem a nossa federação. A Marta fez aí uma divulgação um pouco do trabalho, porque a FEBAB trabalha numa mão que é o advocacy pelas bibliotecas, e na outra mão a educação continuada dos profissionais, e a gente tem vários comitês dentro da FEBAB, comissões, aliás, grupos de trabalho. A Marta participa de né, do COINF, Competência e Formação, mostrou a questão da biblioteca escolar. Também convido aos professores que estão nos assistindo aqui, que também demandem as suas questões para o grupo da biblioteca escolar. Olha, eu acho que a biblioteca escolar poderia, por que ela não faz isso, o que seria bom? Então, demandem também
seus questionamentos para a gente, né, que a gente quer construir equipamentos que dialoguem, obviamente, com a escola e que sejam, de fato, assim, mais potentes. E também a gente tem outros grupos com com temáticas não só muito acerca das bibliotecas, como as tipologias, bibliotecas públicas, bibliotecas universitárias, mas a gente também tem outras temáticas, assim como a competência da informação, a gente tem temáticas discutindo aí diversidade, enfoque de gênero, a gente está preparando nesse sentido uma bibliografia, né, com literatura LGBT para poder circular e ajudar aí na seleção de leituras e acervos. A gente também tem um grupo que estuda, discute as relações étnico-raciais, então também é bastante importante. A gente tem um grupo, qual também faço parte, sou coordenadora de serviços de bibliotecas para populações em vulnerabilidade, porque a gente acredita que essa sociedade, ela vem de volta, né, para onde está voltando, e mesmo quem a gente fazendo atendimentos remotos, a gente sabe que é uma sociedade diferente, né, a gente não seremos igual a como era antes, porque nós estamos perdendo já passamos 300 mil vidas que foram embora, né, que acabaram. Então, acho que esse contexto impacta, né, no nosso trabalho, como a gente vai fazer a nossa relação aí, que as bibliotecas, de fato, sejam locais aí de apoio, locais que estão abertos para quaisquer diálogos, locais de escuta também afetiva e ativa para contribuir com uma sociedade melhor, né? Se a gente está aqui, né, eu vou parafrasear uma frase que eu gosto muito do Nick Fabianic, que a gente tem um compromisso, já que estamos vivos, temos um compromisso para honrar aqueles que se foram com a Covid. Então, queria deixar essa mensagem para vocês, agradecer mais uma vez a escuta de vocês, a oportunidade de estar aqui, que muito me alegra, e parabenizar novamente essa ação, né, de comemoração não o dia do bibliotecário, mas vira o mês do bibliotecário, e eu espero que hajam outras oportunidades e contem com a gente também. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, Adriana, pela mensagem. Estamos, então, chegando ao fim do evento, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente agradecer a participação da nossa palestrante, a professora Marta. Aproveito também a oportunidade para convidar os bibliotecários presentes a se associarem à ABS. Para se associar, basta enviar um e-mail para a ABS solicitando a filiação. O e-mail estará disponível no chat. E também convido todos vocês a seguirem o perfil da ABS no Instagram, para que possam estar sempre acompanhando as novidades, e o link do perfil também vai aparecer no chat. Bom, sem mais, podemos considerar então o evento encerrado, e eu desejo uma excelente tarde a todos.